Fala galera, eu sou o Geilson do canal GS Bola 611 e nesta sexta-feira vamos estar deixando as nossas análises. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, com uma grade mais reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Então deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá para a nossa primeira análise. O jogo entre Emirados Árabes contra o Oman. Um jogo bastante interessante. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, só tivemos um golzinho na partida. Em 4 dos últimos 5 jogos tivemos um gol na partida. Jogos que devemos ter bastante cuidado nas operações. O Emirados Árabes jogando em casa, ele vem de 2 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. A parte interessante é que em casa é sempre marca um golzinho no jogo. Emirados Árabes, pelo menos um golzinho no jogo, jogando em casa. Já o Oman fora de casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Marca também os seus golzinhos, né? Olhando por esse cenário, vejamos uma grande possibilidade de termos pelo menos um gol na partida, com a odds de 1,10 para completar uma duplinha. Correr um pouco mais de risco, 1,5 gol na partida. Também uma entrada bastante interessante pode ser handicap asiático, menos de 3,5 gol no jogo. Vamos lá para mais um jogo. É o Qatar contra o Catar. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em todas as 5 partidas tivemos mais de 1,5 gol no jogo. No referente a gols, é bastante interessante. O Qatar jogando em casa vem de 3 empates e 2 derrotas. A parte interessante é que tivemos sempre mais de 1,5 gol na partida. Já o Qatar fora de casa vem de 2 empates e 3 derrotas. Parte interessante quando se referimos a gol. Sempre tivemos mais de 1,5 gol na partida quando o Qatar joga fora de casa, né? Então, vendo por esse cenário, uma forte possibilidade de termos um golzinho na partida, né? Correndo um pouco mais de risco, 1,5. Bastante interessante também pode ser para catar meio gol na partida, né? Catar, marcar um meio golzinho. Outro jogo bastante interessante é entre o Start de Abidjan contra o Zoma. Nos últimos 5 confrontos do Abidjan jogando em casa, em apenas 3 dos últimos 5 jogos em casa tivemos mais de 1,5 gol. O Zoma fora de casa, né? Em apenas 4 das últimas 5 partidas do Zoma fora de casa tivemos mais de 1,5 gol. Quando olhamos para o cenário gol, o que é interessante é que para termos pelo menos um golzinho no jogo, está com a odd de 1,11, né? Pode ser interessante para uma duplinha, né? Correndo um pouco mais de risco, 1,5 gol na partida. Uma entrada também que pode ser interessante, handicap asiático, menos 3,5 gol no jogo. Vamos lá para outra partida bastante interessante, o jogo entre Azam contra o Tanzânia. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes,
3 deles tivemos mais de um gol e meio no jogo. O Azam jogando em casa vem de uma derrota, 4 vitórias. O cenário é bastante interessante quando se referimos a gol. O Tanzânia fora de casa é o time que vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. O cenário gol já não é tanto interessante, mas tem os seus golzinhos também fora de casa. O Azam é muito favorito nesse jogo, vendo por esse cenário uma forte possibilidade de termos um gol e meio na partida, né? Também a entrada bastante interessante, Azam meio gol no jogo. Outro jogo bastante interessante pela 18ª rodada, né, Premier League. Jogo entre Bristol e contra o Bradford. Pode ser um jogo bastante interessante para estarmos operando. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas um desses últimos 5 confrontos não tivemos mais de um gol e meio no jogo. O Bristol jogando em casa vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Quando olhamos para o cenário gol, é bastante interessante, porque fazem muitos gols, né? O Bradford jogando fora de casa vem de um empate, 4 derrotas. Um cenário bastante interessante quando se referimos a gol. Nas últimas 5 partidas fora de casa do Bradford, tivemos em 4 mais de um gol e meio no jogo. Uma entrada bastante interessante, 1,5 gol na partida, com a odds de 1,14, 1,16 pode ser interessante para uma duplinha, né? Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5 gol no jogo. Outro jogo bastante interessante pelo campeonato da Bélgica, o jogo entre Anderlecht contra o Dender, né? Bastante interessante. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, tivemos em todas as 5 partidas mais de um gol e meio no jogo. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, o Anderlecht jogando em casa vem de um empate e 4 vitórias. Quando olhamos para o cenário gol, é bastante interessante. 4-0, 6-0, 2-2, 4-1 e 2-1. O Dendê jogando fora de casa vem de 3 derrotas, um empate e 1 vitória. Quando olhamos o cenário gol, é bastante interessante. Olhando por esse cenário, vejo uma forte possibilidade de termos 1,5 gol na partida com a odds de 1,25. Pode ser bastante interessante, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam ou mais de 2,5 gol na partida. Outro jogo bastante interessante, né? Campeonato Português, a 16ª rodada, Arouca contra Gil Vicente. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, em apenas um confronto não tivemos mais de um gol e meio no jogo. O Arouca jogando em casa vem de um empate, 3 derrotas e 1 vitória. Em apenas uma das últimas 5 partidas do Arouca em casa não tivemos mais de um gol e meio. Gil Vicente fora de casa vem de 3 derrotas, 2 vitórias. Em apenas uma das últimas 5 partidas do Gil Vicente fora de casa não tivemos mais de um gol e meio no jogo. Olhando para o cenário gol, é bastante interessante. São duas equipes que fazem gols, né? Um cenário bastante interessante pode ser um golzinho no jogo, né? Com odds de 1,8, 1,11. Pode ser interessante para uma duplinha. No ao vivo, 10, 15 minutos, não sai o gol, essa odd sobe para 1,20, 1,25 e fica mais legal para estarmos operando. Outra entrada bastante interessante, mais de um gol e meio no jogo, também é bastante interessante, eu gosto.
odds de 1,40, 44 é uma odds bastante alta. Temos que ter muito cuidado por conta da odds que está muito alto, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam ou mais de 2,5 gol no jogo. Então é isso, galera. Também vamos estar deixando um bilhetinho, né? Vamos estar deixando um bilhetinho para vocês, né? Boa sorte para o nosso bilhete, boa sorte para vocês. E é isso, galera. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho.